Um salve a todos, salve a fraternidade, mais um vídeo, sempre com simplicidade e humildade. Hoje, particularmente, venho trazer um tema que é sobre a limpeza energética, ou melhor dizendo, o sopro ou a defumação. E por que eu vim falar isso? Antes de tudo, eu me lembro que meu primeiro vídeo nesse pequeno canal foi sobre limpeza energética, que, no meu ponto de vista, a melhor limpeza energética é a nossa conduta, nosso caráter humano, o bom senso, a resiliência, a autoestima, o empoderamento, e depois disso tudo é que nós mantém ali no psique, no pensamento, a fé e a força, e assim, para quem se afinizar, ou toma um banho de Eva, ou faz uma leitura do livro sagrado, usa cristão, enfim, cada um dos seus apetrechos, mas o principal, a melhor limpeza energética contra espírito, contra inveja, olho gordo, seja o que for, é o nosso caráter, nossa sintonia, nossa vibração. Mas, enfim, hoje eu trago mais uma vez um tipo de limpeza energética que não é muito comentado ou assim, não é bem visto por alguns irmãos, que têm certos olhares diferentes, O meu ponto de vista é fraterno, é estudar no sentido crístico, quer dizer, desculpe, numa forma aberta para todos, Mas compreendo que muitas das pessoas, às vezes, em certas leituras ou em certos locais, acabam criando formas, maneiras que, vamos dizer assim, às vezes mais atrapalha, disturba do que ajuda, E particularmente eu queria começar a falar sobre a limpeza energética, que os espíritos que transfiguram a roupagem como preto velho, Exu, ou pombagira, ou boiadeiro, ou ciganos, que muitas vezes utiliza do charuto, do cachimbo, enfim, às vezes utiliza aquela, ou a defumação com queima de ervas, enfim, que utiliza às vezes nas pessoas, equilibrando energeticamente o campo energético da pessoa. E nisso, o que eu quero dizer é que muitas das vezes existem certos olhares de alguns amigos, entre aspas, algum tempo atrás que eu comentei, que eu fui mal interpretado, dizendo que não pode, que é quase impossível. E no meu ponto de vista é o seguinte: se a gente lê, peço licença para falar agora desse livro, que tá, ainda vou continuar na parte da defumação e limpeza energética, que é do Chico Xavier, Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz, no capítulo 19, onde ele fala do sopro, até o título do capítulo é o sopro, capítulo 19. E é interessante porque aqui ele deixa claro que existem espíritos, que ele denomina aqui no livro os técnicos do sopro, ou seja, os seres que no astral, no plano espiritual, ajudam aqueles espíritos que estão lá penando, estão lá sem força fluídica vital mais, praticamente decaído lá, vem esse técnico do sopro e utiliza vamos dizer, essa forma de sinergia para revigorar, para regenerar os tecidos extrafísicos do corpo dos espíritos, E o interessante é o que? Não existe diferença entre um passe ou um passe magnético de uma, entre aspas, de uma limpeza energética de uma defumação que um preto velho possa dar. Obviamente que muita gente pode dizer, está usando a nicotina e tudo, sim, mas existe sim certos tipos de energias, partículas que gravitam ali na fumaça, que penetram de alguma forma os nossos poros ali, energeticamente. Por mais que o corpo físico ao todo é cheio de chakra. Agora só 7 que se destaca, mas todos os poros têm o chakra. Então, quando um preto velho ou um Exu, alguma forma, dependendo da casa, do canto que tem, canto que não utiliza, mas a questão aqui é a limpeza, utilizando a fumaça, que faz, quando ele dá aquela barrufada ou assopra, vamos dizer assim, seja nos pés, seja por cima da cabeça, tem sim ali um processo energético que talvez os olhos físicos não percebam, mas para quem é claro e evidente e tem sensibilidade e consegue ver, tem sim uma limpeza energética. Claramente mostrado no filme O Nosso Lar 1, na hora do lado Narcisa sopra uma moça que está doente, quando ela até ajeitar ela, ele atrapalha mais porque está com a visão da terra, onde a moça manda ele tirar as mãos e joga tipo um sopro suave, e aquilo regenera com energia verde, vamos dizer assim, salutares.
Então, quando a gente estuda com os olhos e com o coração aberto em Cristo fraterno, a gente pode ampliar e melhorar nossas formas de, vamos dizer assim, aliviar nossas dores internas ou não internas. Agora, se nós estudamos com um olhar preconceituoso, racismo e com indiferença, só se torna um intelecto frio e calculista. Vai querer impor, dizer que não pode aqui, não pode ali, não pode, não é feito, só porque simplesmente o livro comenta algo no sentido que para você fazer essa técnica, os espíritos utilizar essa técnica, tem que ter um preparo aqui no plano espiritual, ele tem que ter uma exigência muito forte e ter a boa vontade de ajudar o próximo. O que impede um espírito dessa magnitude, aqui desse livro, que entre em sintonia com o médium aqui na Terra e ajude ele, ou dê esse impulso para fazer a limpeza no consumento ou no outro que está doente, seja em qualquer terreiro de Umbanda ou seja numa casa espírita. Obviamente que o estudo do médium tem que desenvolver a sensibilidade, trabalhar a mediunidade, tem que ter uma conduta e um bom senso, de achar que tudo tem que fazer isso, tudo tem que fazer um banho, tudo tem que fazer uma defunção. Não. Agora, o que é interessante é o que eu estou querendo expressar, na verdade, eu peço desculpa pelo meu jeito atrapalhado, é que digamos que eu sou um médium, digamos que eu estou numa casa espírita, e aí eu estou dando um passe lá na pessoa, né? Para equilibrar lá o emocional dela, enfim e tal. Depois de uma conversa, é claro, que tem gente que só quer tomar passo, mas não se resolve, não tem reforma aí, que não adianta em nada. Enfim, aí digamos que eu estou lá dando um passo na pessoa e digamos que dentro do meu íntimo me dá uma vontade de assoprar no ouvido da pessoa, para dar aquele acorde, sabe? Ou pior, nesse caso melhor, ou eu vejo o guia da pessoa, o meu dizer, não, assopre suavemente, com fé, no ouvido esquerdo, no direito, entre aspas, eu estou dando esse sentido. Então, tipo assim, o que é que acontece? Então, existe sim, vamos dizer assim, não há nada proibido que não possa um médium fazer isso, nesse caso. Entre aspas. A questão aqui não é misturar, é aumentar, é ampliar a forma de trabalhos espiritualistas que existe, que sempre existiu. Obviamente que para quem não estuda a espiritualidade, vai achar isso loucura. Mas se a gente voltar no tempo, qualquer um que falasse que conseguia ver o osso através de uma parede dizia que era mentira, é loucura. Até um certo alemão consegui trazer, eu esqueci, peço desculpa o nome dele, mas eu estava agora há pouco, mas que ele conseguiu de alguma forma fazer o raio-x, né? Ou quem descobriu nosso infravermelho e por aí vai. Então, tipo assim, o que as pessoas deviam se perguntar é que tudo é descoberto. Se é descoberto, é algo que já se encontra ali, que se gravita ali, visível aos olhos humanos, carnal. Então, tipo assim, o que é interessante nesse livro, que é o ponto-chave que eu queria trazer, no sentido espiritual, fraterno, é que ele fala assim, é interessante. Quem pudesse compreender entre as formas terrestres toda a extensão deste assunto, poderia criar no mundo uma forma mais eficiente de processo soproterapêutico, enfim, aqui está soproterapêutico, enfim, mas eu digo modulando melhor terapêutico. Então isso seria bacana se vamos dizer assim, os profissionais na área da medicina, não é a questão, não é misturar, gente, é aprender, é melhorar as coisas. Hoje, para quem quiser estudar ou procurar aí no Google, para quem quiser, se não quiser se aprofundar muito, procure no simples Google, que hoje tudo é energia, tudo matéria, energia condensada. Essa roupa, essa mesa, esse livro, tudo é energia condensada. Então, querendo ou não, sempre vai ter uma direção, ó, existe algo a mais, tem algo a mais aí, mais partículas, tecidos, moléculas, bactérias, enfim, existe tudo. Então, no momento que eu estava lendo esse livro e eu passei a certas conversas há algum tempo, que se as pessoas estudassem, tirassem mais o racismo e o preconceito, as coisas poderiam melhorar mais. Claro, sempre com o estudo, a conduta, na ética e no bom senso. Para não cair no fanatismo, na idolatria de achar que tudo tem que fazer um banho, fazer uma defumação. Basta fazer isso aqui que não, tem que saber separar, saber estudar. Agora, quando a gente vê assim claramente uma coisa respeitosa, que alguns médios por aí já passaram, vamos dizer assim, por situações constrangedoras, de às vezes não poder fazer algo ali, entendeu? Então, porque vai dizer, aqui não é canto para isso. É simples.
Da mesma forma, para não dizer que eu estou pegando na pé dos espíritos, da mesma forma, se você está num terreiro de Umbanda e numa gira de incorporação de todos, infelizmente, não estou criticando, é só uma análise, a maioria das vezes todos estão incorporando o mesmo Ogum, o mesmo Preto Velho, mesmo, que não é nada contra, que existem muitas falanges, mas tem que ser estudado isso aí, que às vezes pede para você atender o consulente e às vezes o seu guia, ou por algo seu, do psique, do animismo, não deixa a entidade vir. Às vezes você sente a necessidade apenas de estender a mão para a pessoa e jogar as energias dentro do seu psique, do chakra frontal, para o consulente. E vai ser visto errado. Vai ser, não, aqui tem que ser incorporado, não pode fazer isso, é canto espírita. Da mesma forma, uma casa espírita, aqui não é canto para estar estralando os dedos, se der vontade. E aí? Porque já tem relatos por aí. Eu tenho um amigo meu em Cabaceiras, Paraíba, que relatou isso. E na hora que foi dar um passo na pessoa, deu vontade dele, tava assim, nada, veio, brotou nele aquela vontade de ficar, né? A gente sabe que isso é um tipo de, vamos dizer assim, um mantra, né? O som, né? Então, tipo assim, o estudo, no meu ponto de vista, ele é bem profundo, se nós querer se aprofundar. Então, não tenha vergonha, seja você independente do canto que frequenta, procure conversar, chegue perto do dirigente ou do pai santo, procure. Não mostre esse livro no sentido assim, tem que ser espírita ou tem que ser um budista. Não, estuda como espírito livre e vê que como nós poderíamos evoluir com a simples técnica espiritual que sempre existiu, trazida para cá. Que se a gente for ampliar e ver, porque aqui é claro que se a ciência estudar, vai dar nome bonito, vai dar nome assim interessante, né? Negócio de fumaça, gasoso, enfim, vai dar nome interessante, mas desde os nossos tempos indígenas que eles faziam isso, limpeza com defumação, é claro que em espírito ele está usando um tipo de, vamos dizer assim, de sinergia, né? Entre aspas, no elemento vento, no elemento ar. E nós encarnados teria que, entre aspas, ou utilizar do nosso próprio ar, que nós respiramos essas partículas, querendo ou não, e de alguma forma utilizar para quem se afiniza, seja com cachimbo, charuto, cigarro, seja o que for, mas de uma forma, ou com erva mesmo, com erva, qualquer tipo de alecrim, arruda, camomila, que ajude a equilibrar a pessoa. Um estudo sincero, as coisas vão para frente, entendeu? Existe também um rapé também, que é pouco comentado, em alguns irmãos indígenas que seguem essa tradição, que assopra ali, volta no nariz, a pessoa assopra. Aqui também existe uma limpeza ali também, que poderia correlacionar também com o sopro. É simples, né? E aí, agora, né, com um velho amigo meu, que também às vezes comenta muito aí, que a gente tem um canal maravilhoso também, que é uma coisa simples, que é o Wagner Bosch, também ele comenta também isso, que é uma coisa que todo mundo sabe. A gente pode passar um dia sem beber água e um dia sem comer, mas ninguém passa uma hora, meia hora sem respirar. Então, a fonte primordial da vida é o vento, é o ar, a atmosfera. Então, seja no passe, se você está estudando, procure se aprofundar, comente com seus amigos o que eles acham, de alguma forma, com alguém que tem um ponto de vista até mais analítico, mais aprofundado, tem mais experiências espirituais. Converse com seus guias, com seus mentores sobre isso. Para quem tem um local, uma casa espírita, um terreiro, pergunte, pai ou mãe, preto velho, enfim, irmão, guardião, seja o que for, o que você acha sobre essa técnica do sopro? Existe isso no astral? Porque André Luiz trouxe uma realidade espiritual, não é para todos, né? A gente sabe que existem várias realidades, mas com certeza, se alguém se dedicasse e aprofundasse, ia trazer sim um conhecimento a mais. Eu vou devagarzinho, dentro do meu ponto de vista, aos poucos, pretendo sim me aprofundar, ando escrevendo as coisinhas, quem sabe, se for da vontade do mais alto, do profundo, quem sabe não apareça aí ajudando, orientando alguém. Pois esse foi meu pequeno vídeo sobre a técnica do sopro. Então, salve a fraternidade. Um abraço a todos.